Fala, desenvolvedor! Aqui é o Thiago Júnior e hoje vamos aprender a usar o Mediator, né? Uma biblioteca incrível para a gente simplificar a nossa comunicação dentro das nossas APIs. O Mediator ele vem para separar algumas responsabilidades, o próprio CQRS, né? A ideia é a gente separar a camada ali, né, de leitura e escrita dessas informações, e isso a gente vai fazer isso na prática aqui agora. Então, iniciando aqui, pessoal, eu criei um projeto aqui API da sugestão do próprio Visual Studio. Eu estou com a versão 2022 do Visual Studio e versão do .NET é a versão mais atual aí, que é a 9.0. E agora a gente vai começar a criar o nosso exemplo aqui, né? Para a gente poder fazer essas configurações. O primeiro passo que a gente vai utilizar que é o próprio, né, o Mediator, né? A gente vai instalar aqui a biblioteca do Mediator. E aí vem aqui no browser, Mediator. A gente já pode selecionar ele aqui. É o primeiro. Vamos instalar. Perfeito, Mediator instalado. Primeira configuração que a gente vai fazer aqui, e aí eu vou fazer via Extension Method. Eu vou criar aqui uma configuration, né? Configuration. Dentro dessa configuration, eu vou criar uma classe aqui chamada Mediator Dependency Handler, né? Mediator Dependency Handler. Perfeito. Então, uma classe bem... que é a classe que a gente vai fazer a injeção lá no... registrar o nosso Mediator na program. Então, beleza. Ela vai ser do tipo estática. E aqui dentro dela eu tenho um public static. Eu vou chamar o iServiceCollection. Eu vou chamar ela aqui de register request handler. Vou fazer a abertura dela aqui. Vamos jogar. Ó, o próprio Copilot já vai ajudar a gente aqui, hein? Então eu já vou dar um tab aqui. Ele fez alguma coisinha aqui que não era o que eu queria, mas ele já está um pouco mais. Então eu vim aqui, removo esse excesso de informação que a gente não vai precisar. Eu já vou retornar meu próprio registro aqui do DD Mediator, né? Aí aqui um ponto que a gente, antes de fazer esse pop aqui, né? A gente vai chamar uma expressão lambda. E aí a gente vai fazer o cf.register service assembly. Beleza? Agora ele vai fazer o type of. O que eu vou... A classe que eu vou reutilizar é essa. E aí aqui é o ponto assembly. E a gente fecha isso. Perfeito? Então, classe de configuração criada. A gente só precisa vir aqui na program. Vir aqui na builder, né? Builder.service. Ele já sugeriu eu fazer essa minha... fazer a service aqui, né? Mas a gente vai colocar o que a gente criou aqui, né? O register request handler, né? Que é o register request handler. Aqui. E aí vamos fechar. Perfeito. Via extension method. A gente registrou o nosso render que a gente acabou de criar na configuração. Perfeito. Então, iniciando aqui a própria... Vamos criar uma pastinha aqui chamada models. Essa models, ela vai contemplar uma classe chamada product
na realidade, né? Product. Essa classe nossa aqui, né? Ela vai ter algumas propriedades. Uma delas... Opa, ele já até me sugeriu algumas coisas aqui, hein? Deixa eu ver. Opa, o ID eu preciso. Opa, aqui, ó. Já próprio Copilot aqui trabalhando pra gente, hein? Então, ID, name, price, todas registradas, criadas as classes aqui, né? Perfeito. Então, fechamos aqui, não precisamos mais disso. Parte de produtos está criada. Agora a gente vai preparar agora as nossas command handler, né? Então, eu vou fazer uma separação aqui de requests. Perfeito, uma de requests, e aí eu vou preparar uma agora aqui de handlers também, uma pastinha, né? Que é os comandos que a gente vai... handlers. Então eu tenho requests e handlers. Perfeito. Na nossa request, né? A gente vai já criar aqui o nosso item, né? Essa classe aqui. A primeira classe aqui que a gente vai criar é a create product command. Create product command. Ela vai herdar do iRequest. Do iRequest. A gente não vai pôr o int não. A gente vai criar produto que a gente criou agora de pouco. Perfeito. Então, e dentro dessa própria, olha, já tá me ajudando aqui. Então, name e o price. Perfeito. Configurei o name e o price aqui da minha project command, né? Que é o comando aí que vai ser de criação da request. Perfeito. Seguindo aqui, vamos criar a outra request, que é a de obter, né? Então, a gente criou uma aqui de criação, né? E aí a gente vai agora fazer a de obter aqui, né? Vamos colocar get product by id query. Muito bem. Classe criada. Ela vai armazenar só o ID que a gente precisa. Olha, tem uma sugestão de ID aqui. Para ficar um pouco mais claro, eu vou colocar product ID, tá? Acho que a gente consegue deixar um pouco mais legível isso. Perfeito. Então, nossas requests estão prontas. Nosso modelo também. E agora a gente vai criar o nosso handler, né? O nosso handler, basicamente, é que a gente vai criar uma nova classe também. Essa classe aqui do nosso handler, né? Ela vai se chamar create, né? Product handle. Então, eu vou vir aqui. Ela vai chamar create product handler. Ok. Ela também, né? Herda de iRequestHandle. Aqui ele já está me falando para importar aqui, ó, o Copilot me ajudando. Vou dar um tab. Vou dar um Ctrl ponto para fazer os imports aqui. Perfeito. Vamos dar Ctrl ponto que faltou mais um. Ok. Agora ele está querendo que eu faça implemente aqui a interface, né? A interface está reclamando que ela precisa de um modelo para criação e eu já criei essa. Ela vai ser do tipo, né, uma chamada assíncrona, né? E a gente vai remover esses pontos aqui. Então, eu vou colocar aqui var new product. Agora ele está falando ali, né? O ID ele fez um new guide, não precisa, porque é um inteiro.
Então eu vou dar um tab aqui, porque eu vou aproveitar, porque eu não preciso desse ponto aqui não, tá? Então, perfeito. Eu criei esse, ele tá reclamando aqui porque ele quer um retorno, né? Então, agora eu vou fazer as chamadas await, onde eu vou, para eu fazer essa chamada await, né? Eu preciso importar aqui meu contexto, né? Private read only, application context, application db context. Vou dar um tab aqui. Agora a gente só, eu vou dar um enter, ele já vai sugerir criar o construtor, ó. Muito bom esse Copilot. Então eu vim aqui, próximo, né? Eu passo aqui, eu vou, como eu injetei o contexto aqui, ele vai fazer um add async. A gente vai colocar aqui o cancellation token também. Percebe que aqui ele está reclamando de produto, a gente já vai descobrir o porquê. Provavelmente não tá. Aqui é o save changes, né? Ou seja, eu fiz um add usando o anti-framework. E aqui o product, né? Provavelmente não tá no nosso contexto lá. Então a gente vai ter que vir adicionar, né, o nosso db7 lá no nosso contexto. Então eu já tinha deixado criado aqui o contexto, né? Que eu estou usando o iMemory. Olha, ele já até sugeriu aqui para mim, eu só dei um tab. Então, eu estou usando o iMemory, né, para não ter que usar nada de banco e tal. Deixo tudo em memória para que a gente consiga fazer um teste aqui mais rápido aqui para nós. Perfeito, após isso, ele vai querer o meu return aqui do new product. Perfeito. Então, a nossa classe de criação, ela já está pronta. E usando o contexto aí do application DB context. Perfeito. Após essa criação, fechamos tudo aqui. Agora a gente vai criar uma nova classe que é relacionada à nossa consulta, né? Então, o nosso handle aí, né, de consulta. Isso aqui é um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de código, né? Que basicamente aqui é um get product by id handler, dois pontos, I request handler. Opa, foi boa, hein? Request handler. Olha, já colocou aqui para mim, né? Tá certinho. Ele vai começar a reclamar porque ele quer que eu implemente o handle, né? Do request handler, do mediator. E também algumas classes que eu não importei. Agora, pode usar aqui também, né? E pode usar o control pontos também, que funciona muito bem para nós. Então, outra coisa que a gente vai fazer, a gente precisa também importar o DB context, né? Read only, que é o application DB context. Aí aqui eu vou dar um enter, ele já vai sugerir para eu criar aqui. Perfeito. Ok. Então, agora a gente é uma chamada, as nossas chamadas aí são assíncronas, né? Então, começo com async aqui. Jogo var product igual await. Aqui ele me deu um find async request. No nosso caso aqui ele não é um ID, né? Aquele product ID que a gente deixou. Perfeito. E aí aqui a gente vai só retornar aqui. A gente poderia também jogar um return direto aqui para ficar mais clean. Mas por questão aí de verbosidade, vamos deixar assim. Ok? Então eu fiz uma chamada assíncrona também aqui. Minha contexto é que ela está reclamando por que ele está tentando converter algo e não está conseguindo. Perfeito. Então,
Fazendo então aqui vamos fazer só um ajuste aqui então. Vamos jogar um first or default async. Vamos jogar aqui P de propriedade, né? PID. Aí eu já vim e jogo ele aqui. Perfeito. Muito bom. Public class, air question. Perfeito. Tá falando que o request aqui é genérico. Então, eu venho aqui. Eu venho aqui na minha query. E ela eu esqueci, né? Porque ele quer que eu receba o iRequest do produto aqui, né? Então, perfeito. Ele vai me reclamar aqui porque eu tenho que fazer os imports dele. Ok. E aí a gente vai voltar aqui e a gente já vai saber que foi resolvido o nosso problema. Então ele estava esperando aqui algo no meu request render. Então, feito isso, agora é nosso último passo, a gente vai para a parte da controller. Ok? Então, iniciando a nossa controller aqui, vamos criar a nossa pastinha de controller. Ah não, ela já está aqui, eu vou criar uma pasta. Ela é do tipo controller, ela vai ser uma controller vazia, e aí eu vou chamar ela de products controller, ok? Dito isso, ela quer o próprio Copilot aqui já está me ajudando com a nossa rota. Outro ponto aqui que a gente precisa aqui implementar, a gente precisa implementar, pode ser a controller base, né? Controller base. Então, um dos primeiros pontos, eu vou apagar esse resultado aqui, eu vou fazer uma das primeiras coisas aqui é fazer o mediator, né? Então eu vou importar aqui o mediator. Ele vai me dar uma sugestão aqui para eu poder importar meu mediator. E aí aqui dentro eu vou fazer o construtor do mediator. Aqui já vai ser o post. Vamos fazer o get primeiro, vai. Fazer o http get. Só que aqui, como eu fiz por ID, né? Eu vou abrir aqui e vou colocar que ele vai receber um ID. Vou dizer aqui, ó. Perfeito. E agora ele já vai me sugerir fazer algumas coisas aqui, né? Então, é um get product by ID, né? Seria, né? Get product, já vou deixar um get product by ID. Vou deixar assim para ficar mais legal. Perfeito. Aqui ele já sugeriu o get product query. No nosso caso, a nossa request aqui ela é get product by ID query, né? Então, a gente vai só substituir ela aqui. Até aí tudo bem. Ele vai vir aqui, eu vou fazer só uma pequena abertura aqui. Eu vou fazer que ele vai receber o nosso ID aqui de parâmetro, ok? Beleza, e aqui ele fez o send, né, do mediator, então ele já vai se auto-resolver quando eu fazer esse send dessa query, ele já vai saber que é esse o ponto que a gente vai chamar. Perfeito. Então, aí aqui, o que a gente pode fazer é fazer uma verificaçãozinha de if
se ele é nulo, né? Se ele é nulo, a gente vai retornar o not found que ele não encontrou. Ok. Então, o próximo get já foi, get por ID já foi, agora é o post. Post a gente não precisa marcar nada. Post aqui ele me deu uma sugestão. Vamos ver se ela funciona bem. Então, o post aqui, o mediator vai fazer o send para o nosso create aqui, a nossa request de classe aqui, create product command. E a gente vai retornar fazendo... Então, na hora que ele fizer um post, ele já vai fazer um get aqui, né? Olha que legal, ele já pegou o que eu criei aqui, ele já reaproveitou, né? E vai fazer um get para retornar para ver se persistiu tudo certo. Ok, então vamos buildar aqui para ver se falta alguma coisa. E agora é de fato. Então buildou, sem erros, vamos executar o projeto. Então lembrando que .NET 9 não está vindo, né, mais com o Swagger. Então a gente teria que fazer toda a configuração do Swagger. Aí para ganhar tempo a gente vai fazer uma chamada via Postman mesmo, para que a gente ganhe o tempo. Perfeito? Então aqui, realizando essa chamada, eu puxei o Postman aqui, ó, e a gente vai fazer esse teste agora. Então, o primeiro ponto que a gente vai fazer aqui nessa chamada, vamos tentar chamar um produto, né? Então ele teria que cair ali no nosso not found, né? Perfeito, not found, não foi encontrado. Devolveu aqui a nossa tratativa. E agora a gente vai fazer um post aqui, usando aqui o localhost, né? No body eu vou passar aqui celular e o preço 500. Então eu vou fazer um post. Perfeito, primeiro registro realizado com sucesso, 200, created, né? 201. E aí o próximo aqui é o... vamos colocar aqui o celular, vou colocar capinha. Capinha de celular, R$100. Então aqui ele vai executar. Então eu tenho 2 registros, perfeito. Então ao realizar um teste aqui, eu vou fazer o mesmo request aqui que eu fiz. Eu vou fazer a chamada. Então ele me deu e fez a consulta celular 1. E vou tentar fazer a consulta 2 aqui para ver se veio a capinha. Perfeito. Então, e aí se eu fizer mais um registro também, vamos colocar aqui garrafa de água. Então, garrafinha de água é R$1. Beleza, ela gerou o meu registro 3. Vou fazer a consulta. Perfeito.